Ela estava prestes a dizer sim quando tudo desmoronou. No dia em que deveria se tornar a noiva mais feliz do mundo, Domênica Montero viu o homem que amava virar as costas para ela na frente de todos, trocar o casamento por uma traição calculada e seguir em frente sem olhar para trás. Não foi um acidente, não foi um momento de fraqueza. Foi um plano frio, arquitetado nos bastidores, enquanto ela acreditava em cada promessa que ele fazia. E o pior, o que realmente parte o coração é que Max não estava sozinho nessa armadilha. Ao seu lado, sorrindo para a ruína de Domênica, estava Chiara, a própria prima dela, a mulher que cresceu dentro da família Monteiro e que, por ambição e inveja, ajudou a destruir tudo aquilo que Domênica construiu com amor. Se você está acompanhando essa história e quer saber como Domênica reage diante da maior traição da sua vida, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha que ela deveria fazer. A sua opinião faz parte dessa conversa. A história que abalou a família Montero começou a ser construída muito antes do dia do casamento. Max se apresentava como um noivo dedicado, atencioso e apaixonado. Para o mundo de fora, ele era o homem perfeito ao lado de uma mulher igualmente admirada. Mas por trás dessa imagem cuidadosamente mantida, ele se encontrava às escondidas com Chiara, a prima de Domênica, e juntos traçavam um plano que não tinha nada de improviso. O objetivo era claro: ficar com a fortuna da família Montero. E para isso, era preciso destruir Domênica antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Chiara não escondia para as pessoas próximas o quanto invejava a vida da prima. O dinheiro, o prestígio, o nome que a família carregava, tudo isso queimava por dentro de uma mulher que vivia à sombra de outra. Com Max como aliado, ela encontrou o caminho mais rápido e cruel para dar o golpe que mudaria o jogo. Os dois manipularam cada detalhe, cada encontro, cada palavra trocada com Domênica para que a traição viesse no momento em que ela estivesse mais vulnerável e mais confiante. E conseguiram. O abandono aconteceu no altar, diante de todos, no dia que deveria ser o mais importante da vida dela. Domênica Montero não entrou em colapso imediatamente diante das câmeras. Ela reagiu da única forma que alguém com a sua força consegue reagir quando a dor é grande demais. Ela se fechou. A protagonista deixou para trás a vida que tinha construído na cidade, as relações, os ambientes que a cercavam e partiu em direção a um isolamento que, ao mesmo tempo em que a protegia, também ia transformando quem ela era. O destino dela foi a fazenda La Abandonada, um lugar que carregava já no nome uma espécie de espelho do que ela estava sentindo por dentro. Na fazenda, Domênica não encontrou paz imediata. Encontrou trabalho, responsabilidade e um desafio que precisava ser enfrentado de frente. Ela assumiu o controle das terras com uma determinação que surpreendeu a todos ao redor, especialmente Genaro, o capataz que estava acostumado a impor as suas ordens e que claramente não esperava encontrar uma mulher disposta a cruzar os braços diante da sua autoridade. Genaro tentou dominar a nova patroa de todas as formas que conhecia: intimidação, pressão, pequenas sabotagens cotidianas, nenhuma funcionou. Domênica respondeu a cada tentativa com uma firmeza que deixava claro que aquela fazenda tinha uma nova dona e que essa dona não tinha medo de ninguém. A transformação que aconteceu em Domênica dentro de La Abandonada foi profunda. A mulher que chegou com o coração partido voltou a se organizar por dentro, mas construiu uma muralha em torno de si que praticamente não deixava nada passar. Ela decidiu, de forma consciente, que nunca mais se deixaria amar e nunca mais colocaria sua confiança em outro ser humano. Essa decisão era compreensível. Ela tinha sido traída pela pessoa com quem planejou a vida inteira, e o golpe tinha vindo com a cumplicidade da própria família. Fazia todo sentido que ela se protegesse assim. O problema é que a vida raramente respeita as decisões que tomamos quando estamos com dor. Luiz Fernando chegou ao cenário de La Abandonada como alguém que também carregava o peso de uma perda. Viúvo após a morte de Paula, ele retornou às suas terras em busca de tranquilidade, de silêncio, de um espaço onde pudesse recomeçar sem pressão. O que ele não esperava era que a vizinhança traria consigo uma mulher como Domênica. Os dois começaram a se encontrar da forma mais conflituosa possível.
personalidades fortes, histórias dolorosas e a necessidade de cada um de manter o controle sobre o próprio terreno criaram um ambiente de atrito constante. As discussões eram frequentes, as opiniões divergiam em quase tudo. E ainda assim, algo entre eles não conseguia ficar indiferente. A aproximação entre Domênica e Luiz Fernando foi acontecendo de forma gradual e muitas vezes involuntária. Um momento de necessidade aqui, uma situação de perigo ali, uma noite em que a solidão de um encontrou a solidão do outro. Ela resistia com toda a força que tinha. Ele também não estava procurando complicar a própria vida. Mas o que se formava entre os dois não pedia permissão para existir. E justamente quando Domênica começava a sentir que talvez houvesse algo além do que ela havia prometido para si mesma, a realidade lembrou que os seus inimigos não tinham parado de existir só porque ela havia mudado de endereço. A notícia de que Domênica estava em La Abandonada chegou às orelhas erradas. Pilar, tia de Domênica e mulher de intenções duvidosas desde o início da história, liderou um grupo com o objetivo de desestabilizar a vida que a sobrinha estava tentando construir no campo. Pilar não agia por impulso, ela calculava, e a presença de Domênica em uma propriedade rural, aparentemente mais isolada e longe dos recursos que ela tinha na cidade, pareceu para o grupo uma oportunidade de aplicar pressão de um jeito que seria mais difícil de resistir. Genaro, por sua vez, não se conformou com a rejeição que sofreu. O capataz não aceitou que uma mulher tivesse chegado àquelas terras e virado a dinâmica de poder que ele conhecia, de cabeça para baixo. A obstinação dele foi além do profissional. Genaro passou a tentar conquista de uma forma que cruzava todos os limites do aceitável, pressionando Domênica em situações que misturavam poder e intimidação de um jeito cada vez mais perigoso. A fazenda lá abandonada, que deveria ser refúgio, foi se tornando um novo campo de batalha. Chiara também não sumiu do mapa. Mesmo à distância, a prima continuou tramando. Com a ajuda de Mercedes, ela começou a se aproximar de Luiz Fernando, usando como pretexto a necessidade de apoio para manter um centro social em funcionamento. A jogada era inteligente. Chiara sabia que atingir Luiz Fernando era uma forma de atingir Domênica, e ela usou essa lógica sem hesitar. Enquanto isso, Cosme, que havia sido escolhido por Genaro e Fuensanta para assumir a culpa pelas denúncias feitas por Luiz Fernando, carregava o peso de proteger os negócios ilegais dos dois e o esquema ia se tornando cada vez mais enrolado e perigoso para todos os envolvidos. Domênica se viu cercada. De um lado, os inimigos da cidade que chegaram até o campo. Do outro, Genaro dentro da própria fazenda. Ao mesmo tempo, a aproximação com Luiz Fernando a colocava diante de um dilema que ela havia prometido a si mesma que nunca mais enfrentaria. Abrir o coração depois de uma traição dessa magnitude não é fraqueza. É o ato mais corajoso que um ser humano pode fazer. Mas Domênica sabia melhor do que ninguém o quanto essa coragem pode custar. A jornada dela não é apenas sobre sobreviver à maldade de quem a cercava. É sobre descobrir que uma mulher que foi traída no altar, humilhada na frente de todos, perseguida até o interior do país e encurralada por inimigos de todos os lados, ainda é capaz de levantar, olhar para frente e decidir que a última palavra da própria história vai ser escrita por ela mesma. Isso é o que Domênica Monteiro representa. Não a perfeição, não a invulnerabilidade, mas a recusa de se deixar definir pela dor que os outros causaram. Nenhuma traição tem o direito de apagar quem você é, e nenhum inimigo merece o poder de escrever o final da sua história. Domênica sabia disso no fundo, mesmo quando parecia ter esquecido. E agora a grande questão que fica para quem acompanha essa trajetória é a seguinte: você acredita que alguém que foi traído dessa forma consegue mesmo se abrir para o amor de novo? Ou o medo sempre vai ser mais forte do que o desejo de ser feliz? Comenta aqui embaixo, porque essa é uma conversa que vale a pena ter. E se você chegou até o final dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir que recomeçar é sempre possível.